Bom, nós falamos para você que começou o horário eleitoral no rádio e na televisão para os candidatos do segundo turno, tanto para o governo federal como para o governo estadual. A nossa enquete aqui é perguntar para você se você acha que isso é decisivo para a eleição do segundo turno. Aí você, obviamente, opina aqui nas nossas redes sociais. E nós estamos aí acompanhando também o dia a dia. Aliás, já convidamos, inclusive, os dois candidatos ao governo de São Paulo para que venham novamente aqui no jornal falar sobre seus planos de governo. Mas quando a coisa está muito polarizada, isso pode ou não aumentar a tensão entre as pessoas. Às vezes até entre amigos, até mesmo família. Às vezes aquele grupo de zap, um bota uma coisa, outro bota outra coisa. Doutora Lucy Carvalhar, que é psicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental, está gentilmente aqui conosco. Doutora Lucy, muito obrigado por atender aqui a Nova Brasil. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Doutora Lucy, como é que a gente faz para que essas coisas sejam, vamos dizer assim, levadas de uma maneira mais tranquila e sem grandes tensões entre o adepto de um e o adepto do outro? Bom, Heródoto, infelizmente as famílias estão divididas. A nossa sociedade está muito dividida com relação à política. Então, principalmente agora para o segundo turno. Então, cada um tem a sua opinião, e as opiniões, claro, divergem. Então, é importante que haja um diálogo. É imprescindível que as famílias não criem um conflito, exatamente batendo de frente com relação aos aspectos que incomodam. É comum que as famílias tenham muitas discussões, a intolerância com relação aos posts que são realizados, né, nas redes sociais, porém o diálogo é fundamental para que as pessoas não fiquem naquele conflito e não haja rompimentos em relação a isso. Então, sempre manter o equilíbrio. Agora, doutora Lucy, essas diferenças chegam a provocar rompimento de amizade das pessoas? Infelizmente, Heródoto, chegam. É comum que as pessoas rompam relacionamentos afetivos, amorosos, inclusive de amizade e até na família. E muitas vezes a reaproximação fica muito difícil. Por isso, sempre manter o diálogo. E quando a discussão esquentar, colocar ali para a pessoa, para o amigo ou para o familiar, que essa é uma opinião de cada um e que deve ser sempre respeitada. Bom, eu acho que nada melhor do que o diálogo, né? Das pessoas conversarem, não é verdade? Exatamente, o diálogo é fundamental neste processo. E aí o respeito à opinião do outro, para que não haja conflitos, ou seja, eu tendo a minha opinião, explicando para o outro o quanto é importante estar presente na política, estar presente na sociedade, e lembrando que cada um tem o seu posicionamento, e isso não vai o quê? Gerar conflitos, sempre colocando o respeito entre todos em primeiro lugar. Perfeitamente. Agora, doutora Lucy, há necessidade, em alguns casos, da intervenção de uma terceira pessoa, de um mediador, para que essa amizade seja reconstruída, ou para a praça familiar ser reconstruída? Há necessidade dessa pessoa ou não? Sim, é importante sim. Em alguns casos, a mediação é fundamental, principalmente quando os conflitos chegam a um ponto de rompimento. A terapia ajuda bastante neste processo, a terapia familiar, para que realmente possa haver um equilíbrio. Então, o mediador vai lá e vai conversar. Claro que nem sempre as famílias vão buscar um psicólogo, ou os amigos vão buscar um psicólogo, um terapeuta para resolver este conflito, mas às vezes uma pessoa explicando o que está acontecendo, fazendo com que o outro, com que ambos entendam as posições e que as intolerâncias não devem existir, porque infelizmente em tempos de redes sociais estamos vivendo uma intolerância muito grande, não só com relação à política, mas com relação a tudo. A sociedade está intolerante. Portanto, o diálogo é imprescindível em qualquer momento. Doutora Lucy, às vezes as pessoas reagem saindo do grupo, né? Fulano de tal saiu do grupo. Não é verdade? Exatamente, Heródoto. Infelizmente, como que a gente diz, né? É colocar
a poeira embaixo do tapete. Uma hora ela vai sair. Não adianta sair do grupo para evitar o conflito, porque uma hora você vai encontrar aquele familiar, vai encontrar aquele amigo, e essa discussão vai retornar. Então, o importante é sempre deixar claro a sua posição e não entrar no embate. Então, eu tenho essa posição sobre X e não vou entrar em conflito com você, mas respeito a sua opinião. E estabelecer uma relação amistosa ali no grupo. Eu não aconselho sair do grupo, mas é importante entender a opinião do outro e não ir para o conflito direto. Perfeitamente. Doutora Lucy, muito obrigado pela gentileza por ter atendido aqui a Nova Brasil. Eu que agradeço, um abraço a todos, Heródoto, um abraço para você. Muito obrigado. Doutora Lucy Carvalhal, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental. Logicamente, nós somos testemunhas disso, às vezes somos personagens disso. Ana, da pessoa ficar chateada porque um colocou alguma coisa do outro candidato falou não sei o quê, aquela coisa toda. Quando, na verdade, a gente devia estar discutindo as ideias, programa de governo, mas é que às vezes a emoção, não é, acaba interferindo de uma maneira bastante dinâmica.